Amém? Amém? Lindo. Amém. Louvado seja Deus. Você percebeu que eu coloquei esse hino? Sim. Uhum. O que a gente tem que fazer para a nossa casa ser uma casa de bênção? Oi? O que a gente tem que fazer Que Jesus, para que... ter Jesus para morar conosco, né? Um lar de harmonia. Você percebeu? Música. E gostei muito, hein? Eu pergunto para você, você faz o culto matutino? Não, irmão Lúcio. Você faz o culto vespertino? Não. Nenhum, O que você irmão acha que Lúcio. precisa para Jesus morar em sua casa? Buscar ele todo dia. Você está entendendo? Você faz oração intercessória, Orar eu oro, sim. mas como ora? Aqueles 5 minutos rápidos, Senhor, abençoa meu dia, não deixa faltar nada, em nome de Jesus, amém, abençoa minha casa, minha filha, é assim? É. Então, precisa ter um relacionamento com Jesus. Sim. Você está entendendo? Eu não vou, ó, já tenho, essa semana passada, já comecei a sentir uma incomodação sobre isso. Eu até comprei a lição escola sabatina, porque assim, eu e o Diego, a gente lê a Bíblia, mas assim, a gente nunca, tipo, eu comecei a ler a Bíblia por Mateus, né? Mas nunca termino. Nunca termina. E por que você acha que nunca termina? Porque a gente deixa pra ler de noite. Aí vem o sono e dorme. E tem uma hora que vocês podem ler durante o dia? A gente, a gente sai cedo, né? Por conta que eu levo as crianças pra escola e a gente vai pra academia, né? Aí chega, vem em casa, come, busca as crianças, vai trabalhar, chega 9 e pouco, desde a noite. Nossa rotina é assim, ó. Todo dia. Então, a música falou tudo, não falou? Ó, irmão Leôncio, eu tô cansada de ser escrava do inimigo, irmão Leôncio. Eu não quero mais. Eu tô cansada. Eu vejo assim, sabe que eu sei que eu com as minhas próprias mãos, tipo, dou espaço pra ele entrar na minha vida. Sabe, eu não, tipo, a gente fala assim, tudo culpa do inimigo. Não, eu sei que eu, com as minhas próprias mãos, sabe, é o que eu fiz ontem, sabe? E eu não quero mais isso pra minha vida. Eu tô cansada. Eu tô cansada. Você sabe de cor e salteado que nós temos um adversário que é nosso adversário e que também é adversário de Deus. Esse nosso adversário, ele detesta tudo o que Deus fez. Preste bem atenção nisso que eu estou falando. Tudo que Deus fez ou é objeto de culto e adoração, o nosso adversário detesta. Você quer ver uma coisa que Deus fez e que ele detesta isso e faz todo o possível para apagar da mente da pessoa? O sábado. Deus criou o sábado e separou esse sábado para ele para que nós pudéssemos adorá-lo. Você sabe o que foi que o inimigo fez? O inimigo criou um outro dia. Um outro Domingo. dia para ele. Qual é o nome do outro dia? Domingo. Domingo. Esse outro dia, espiritualmente, é um dia de oposição contra Deus. É um levante contra Deus. Você está entendendo?
Vou falar outra coisa que Deus criou e que o inimigo detesta, odeia. Você quer saber o que é? O casamento. Deus criou o casamento entre homem e mulher. Você sabe o que o inimigo fez? Ele faz casamento entre homem com homem e mulher com mulher. Ele acaba com a estrutura do casamento que Deus fez. Sim. Isso, o casamento é a mesma coisa que um batismo. Eu sei. No batismo você faz o quê? Um voto, não é? Sim. Você faz 13 votos. No casamento, não sei se você, quando casou, fez algum voto. Fez algum voto? Fez? Sim, na hora até que o juiz de paz, porque tem muita gente brincando, né? Na hora disso, não sei se você chegou a ver na internet, na hora dos votos, a pessoa brinca, aí fala assim, na hora do sim, a pessoa vai e fala não, mas na brincadeira, aí o juiz na hora cancela o casamento, porque na hora que a gente vai falar os votos, na hora do sim, ele mesmo fala que é uma hora não é sagrado que ele usa a palavra, né? Mas para dar toda a atenção ali na hora dos votos. Certo. Então o que o inimigo faz? Ele faz todo o possível para que você quebre esses votos. Sim. Então, Sheila, você, como adventista, você já devia saber que o casamento é atacado pelo arqui-inimigo. Ele vai usar as suas fraquezas e ele vai usar também as fraquezas do Diego. Porque se você pensar Sim. que o Diego não tem fraqueza, ele tem também. Sim, eu sei. E ele vai usar essa ferramenta, a fraqueza dele contra você, e ele vai usar a sua fraqueza contra ele. Ele, quem? O Diego. Então, diante desse quadro, o que é preciso fazer? Tanto você como o Diego. Se fortalecer. Sim. Eu vou, igual que eu falei, na hora que a gente estava se falando, que o Diego estava tendo estudo, né? Só que, tipo assim, o Diego nunca ouviu falar da nossa igreja, assim, sabe? Nunca, tipo, coisa de sábado, coisa de porco, nunca nem tinha ouvido falar. Aí o pastor deu estudo, a gente que nem tá no 10º estudo ainda, o irmão Leôncio. E, tipo, ele sumiu. Sumiu. E eu sei que é muito importante, tipo, ter orientação, porque assim, eu mesma falando, não é a mesma coisa alguém, tipo, sabe, centrada, que vai saber explicar se ele tiver alguma dúvida e tudo mais. Mandei mensagem pro pastor, mandei. Aí eu mandei hoje pra ele não me respondeu. Ele visualizou e não me respondeu, porque a gente precisa. Porque assim, irmão Leôncio, eu tenho a convicção, como todos nós somos tentados pelo inimigo, só que eu desde pequenininha, irmão Leôncio, que eu perdi um olho, eu fui atropelada com a Heloísa de pequenininha, entendeu? Foi o meu relacionamento com o Lohan, veio o Covid, eu quase morri, veio o tumor na tireoide, aí eu fiz uma outra cirurgia, quando eu tava melhorando, o Lohan morreu. Porque assim, eu sei que o Lohan deixava muito ser usado pelo inimigo, só que quando o Lohan, tipo, ele ficava furioso, ele vinha pra cima de quem? De mim, e eu ficava como? Fraca, só que um pouco antes do Lohan falecer, eu nunca tive como, eu fiquei nesse último tempo, eu só pegava o meu celular depois que eu tinha meditação diária com Deus, lia minhas lições com a sabatina, eu fiz, sabe aqueles negócios do Novo Tempo, que é a esperança, que você ganha certificado? Sei. Deixa eu falar, eu ganhei 4, foi 5 certificados, que eu ficava no celular respondendo as perguntinhas, sabe? Então eu tava tipo, sabe, o Lohan vinha e eu não brigava com ele, e eu orava, eu falava, Senhor, se o Senhor vê que não for da sua vontade, que ele não for mudar, tira ele de perto de mim, Senhor, me ajuda. Eu orei tanto, Deus sabe. Veio o acidente dele,
igual a minha irmã falou, ele teve 5 dias no hospital. A queda que ele teve, ele desmaiou, era para ele ter morrido na hora. Mas o Deus que a gente serve, que eu sei que ele apaga uma vida inteira errada por um segundo de arrependimento. Porque esses 5 dias ele ficou meio consciente, sabe? Então eu creio que Deus preferiu recolher ele para não perder ele, né? E o sofrimento que eu tava tendo aqui na terra. Só que foi algo, irmão Leôncio, que tipo acabou comigo, porque para mim o Lohan ele ia ser transformado. Para mim o Lohan ele tipo falar nada que eu passei na cirurgia do Covid vai ser o maior testemunho o Lohan convertido. Só que eu vi aquilo, tipo, a minha vida, tudo desmoronando. Aí meio que eu fiquei com raiva de Deus, saí da igreja de novo, né? E foi onde eu conheci o Diego, né? E o Diego falava pra mim orar, e eu falava, eu vou orar o quê? Se nem eu tô indo pra igreja, sabe? E se eu tô na igreja hoje em dia, voltei, graças a Deus e o Diego, né? Porque um ajudou o outro, Deus sabe as provas que a gente já passou e tudo mais, sabe? E a gente fez 1 ano juntos agora, 4 meses de casado. Eu sei que é muito pouco tempo, só que o que eu vivi com ele, eu não vivi em 10 anos com o Luan. Eu, sabe, uma vida leve, feliz. Só que eu sei que falta buscar a Deus diariamente. Eu sei que falta isso. A gente estava sempre orando, assim que acordava, dormia, saía de casa, no carro, no trabalho, a gente sempre estava, sabe? Mas de um tempo pra cá, a gente não tá fazendo mais isso. E eu, jeito, né? Estraguei tudo. Bom, então nós vamos fazer. Bom, você entendeu? Meu Deus, tô ligando de novo. Eu tô vendo o senhor, pode falar. Você sabe o que tem que fazer, não sabe? Agora é sair do teórico e ir para o prático. E o que é sair do teórico e ir para o prático? Se você realmente deseja uma mudança, veja bem, se você realmente deseja uma mudança de vida, essa mudança você não consegue realizar pela força do seu braço, pela sua capacidade. Você não vai conseguir pela sua capacidade. Mas se você pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, se você manter uma comunhão forte com Jesus, Ele vai te dar força e você vai vencer a sua natureza tendenciosa, a sua natureza pecaminosa. Debaixo da orientação do Espírito Santo, Ele subjuga aquilo da sua natureza ruim, essa explosão, você está entendendo? Essa ação sem pensar, você vai ser uma pessoa mais comedida, vai pensar mais no que falar, como agir, você está entendendo? Mas isso é preciso manter uma comunhão diária. Você não precisa do alimento material todo dia? Precisa ou não? Preciso. Precisa. E por que não? E por que você não iria precisar do alimento espiritual? Se nós precisamos do alimento material todo dia para beneficiar o nosso corpo, muito mais o alimento espiritual para nos proteger contra as investidas do nosso adversário. Você está entendendo? Em proporção, o alimento espiritual deve ser buscado com muito mais frequência do que o alimento material. Por quê? No espiritual nós temos um adversário que não dorme. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, à nossa volta, esperando uma oportunidade para nos tragar. Está claro isso? Está claro isso? Então é preciso vigilância. É preciso vigilância. É preciso vigilância da sua parte
e é também preciso vigilância da parte do Diego. Por quê? Os dois estão juntos, mas o inimigo, ele vai ficar feliz se os dois ficarem separados. Sabe por quê? Porque ele está separado da família celestial. Ele não quer que a gente se una por isso. E o casamento, eu estou falando do casamento literal, o casamento entre você e o Diego, ele simboliza, ele representa o nosso casamento com o noivo Cristo. Você está entendendo? Por isso a ira dele para cima do casamento, e ele sempre vai fazer o possível para destruir. Para isso, ele vai agir em cima das suas fraquezas, ou ele age em cima das fraquezas do Diego, que de alguma forma ele também tem. Tá certo? Então, sim, vamos fazer uma oração. A sim, única coisa que a gente pode fazer é uma oração e pedir a Deus a orientação, ok? Pedir uma ajuda para o senhor? Outra. O senhor pode me dizer assim, como que eu vou fazendo assim no meu dia a dia, que texto que eu leio, o que eu faço para mim, sabe? Ter uma comunhão diária com Deus, que versículo eu faço, por onde que eu começo, por favor, que hino que eu escuto. Como eu falei pro senhor, irmão Leôncio, eu tô cansada. A chave, o segredo, eu já estou falando para você. É a oração. É a oração. Por que é a oração, irmão Leôncio? Porque é na oração que você abre o seu coração para Deus. Mas não é aquela oração automática de todo dia. Aquela oração que você faz correndo, pensando que o horário do trabalho já está em cima, que está atrasado. Aí você fala aí aquelas palavras rapidinhas, talvez automaticamente. Eu estou falando de você separar um momento, quem sabe na hora de dormir, juntamente com Ele, abrir o coração a Deus e pedir as bênçãos sobre aquela noite. Senhor, nós vamos ter essa noite, queremos a Tua bênção, a Tua proteção. E Senhor, quando nós acordarmos, queremos continuar na Tua presença, na nossa vida. Agradecer na manhã seguinte pela noite proporcionada pelo Senhor, uma noite de paz. E pedir a proteção sobre aquele dia. Mas assim, e as Bíblias, assim, eu leio o quê? A Bíblia, qualquer leitura que você faz da Bíblia, você sempre vai estar ouvindo a palavra de Deus. Se você ler os evangelhos de Mateus, você vai estar vendo ele falar. Está entendendo? Você quer uma sequência bíblica? Você quer uma sequência bíblica para você ler? Quer mesmo? Você tem a lição da escola sabatina desse trimestre? Vou até contar para o senhor. Eu estava lendo, essa semana eu não li, você acredita? Eu li semana passada, falando do Josué, né? Mas você tem a lição da escola sabatina? Tem. A lição de Josué? Abra na última capa, ou melhor, abra a primeira capa dele. O que você vai ver ali? Peraí, que não tá aqui comigo não, tá lá na sala. Deixa eu pegar, peraí. Voltei. Abriu? Você fala que na capa? Vira a capa dela. Vamos falar ano bíblico, né? Ano bíblico? Você não quer ler? Então, tá o ano bíblico. Que dia que é hoje? Hoje é que dia? Nem sei que dia que é hoje, não, Elcio. Você precisa se situar, minha filha. Hoje é dia 10, né? Acho que é dia 10. É dia 10? Não é dia 10, não. Oxe, é porque se eu tirar aqui pra ver a data sair daqui do negócio. Hoje é dia 11. É 11.
Tá certo? Então você olha lá o quadradinho do dia 11. Mateus 21 a 23. Isso, Mateus 21, Mateus. Verdade. Você vai ler o capítulo 21, o capítulo 22 e o capítulo 23. Aí vai indo, né? Aí quando você acabar de ler, você faz o risquinho no quadradinho. Tá lido, tá certo? Amanhã você vai ler do 24, 25 e 26. Fez o quadradinho? Completou a leitura? Faz aqui o xizinho, para você saber que no dia 12 você leu isso daí. Sim. Você tá entendendo? Tô. Todo trimestre vem o ano bíblico da lição. E isso, a primeira coisa que você vai crescer. Depois lá embaixo tem um compromisso. Você viu o seu compromisso? Compromisso pela graça de Deus, estudar minha nas coisas, participar ativamente da minha unidade de ação no pequeno grupo e compartilhar estudos bíblicos. É isso aí. O que você quer para fortalecer? Esse é o caminho. Sim. Tá certo? Irmão, que lição que eu vou ler, que livro da Bíblia. Tá aí marcado na sua lição. Sim. Tá certo? Certo. Agora você entendeu? Sim. Muito bem. Nós vamos fazer uma oração. Tá. Eu vou fazer uma oração intercessória. O nome do seu esposo é Diego? Isso, Diego. Muito bem. Então, a oração que eu vou fazer, a oração intercessória. Oração intercessória, o que é uma oração intercessória? É uma oração que você faz pedindo por outras pessoas, não por você próprio, mas por outras pessoas. No caso, a oração intercessória que eu vou fazer é por você e pelo Diego, tá ok? Muito bem, vamos orar. Mas antes de orar, eu vou citar um texto bíblico da Palavra de Deus que eu vou estudar aqui. E o texto que eu vou ler está em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 13 a seguir. Diz o seguinte a Palavra de Deus: Se eu fechar os céus, de maneiras que não permita que chovam, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, toda a plantação, ou então se eu permitir pragas sobre o meu povo, se eu permitir a peste entre o meu povo, e o meu povo, que se chama pelo meu nome, tá certo? Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ok? Amém. O que está dizendo aqui? Que os olhos dele estão abertos. Que os ouvidos dele estão atentos à oração que se fizer neste lugar. E esse lugar aqui agora é o meu quarto de guerra, aqui onde eu estou. E você está onde? Na sala, na cozinha? Você está na sala, na cozinha?
No quarto. No quarto. Então, eu estou no meu quarto de guerra, no meu quarto de oração, e você está no seu quarto, na sua casa. Este é o lugar que nós vamos fazer a oração, ok? Muito bem. Com esse pensamento, então, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador e mantenedor no céu e na terra. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e também o nosso Salvador. Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso guia, aquele que nos conduz, aquele que nos orienta e aquele que nos convence do que é pecado, do que é justiça e do que é juízo. Espírito Santo, me ajuda nessa oração, Espírito Santo. Eu não sei fazer oração, mas eu quero me colocar em tuas mãos para fazer esta oração intercessória, Senhor, em favor da Sheila e em favor do Diego, Senhor. Senhor, Espírito Santo, neste momento eu peço que o Senhor visita o coração da Sheila, que o Senhor também visita o coração, a mente, os pensamentos do Diego, também como os pensamentos da Sheila, Senhor. Senhor, veja quais são os propósitos de cada um deles. Se eles estiverem desalinhados com a tua vontade, com o teu querer, Senhor, alinha-os para que eles andem dentro dos teus princípios, dentro da tua vontade e dentro do teu querer. Espírito Santo, sonda quais são os propósitos, quais são os planos, quais são os desejos de cada um dos dois, Senhor. E se esses planos, se esses desejos, se essas ideias não estiver de acordo com a sua vontade, muda, Senhor. Muda para a preservação, muda para a salvação da família. Muda, Senhor, para a preservação, a permanência do casamento deles, Senhor. Senhor, nós estamos vivendo num tempo de tanta dificuldade, Senhor. E, às vezes, os nossos pensamentos e, às vezes, as nossas ações e, às vezes, até as nossas palavras machucam as pessoas. E as pessoas ficam ressentidas e elas ficam amarguradas. Por isso, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, me ajuda a vencer esse tipo de fraqueza, a explosão, o falar sem pensar, o ser bruta, às vezes o ser ignorante. Não permita que essas ações tomem conta de mim ou das pessoas, Senhor, porque a gente quer viver de acordo com o teu querer e de acordo com a sua vontade. Papai, veja quais são as coisas que precisam ser mudadas imediatamente na vida da Sheila, Senhor. E conforme o teu querer, e conforme a tua promessa que nós acabamos de ler na tua palavra, o Senhor diz que perdoa os nossos pecados, e o Senhor diz que sara a nossa terra.
Então, Senhor, faça essa promessa cumprir na vida de Sheila. Mas, Senhor, Diego também, ele tem suas falhas, ele também tem as suas fraquezas, ele também tem os seus defeitos. E eu peço ao Senhor nesse momento, que o Senhor também o visite não por força, não por violência, mas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo é calmo, o Teu Espírito Santo é passivo, o Teu Espírito Santo produz frutos do amor, da paciência, da bondade e da longanimidade, Senhor. Por isso, Senhor, visita ele nesse momento e aqueles pensamentos, aqueles planos que não estiverem, Senhor, de acordo com o Teu querer para a vida deles, Senhor. Muda, Senhor, altere, transforma, Senhor. Sabe, papai, umas pessoas, às vezes, elas sofrem porque elas são impulsivas, né? Falam sem pensar. Outras sofrem porque agem abruptamente, Senhor, sem analisar, sem contar até 10. Mas tem outras, Senhor, que também sofrem, às vezes, por causa de um orgulho ferido, e o orgulho não deixa a gente raciocinar. Às vezes o orgulho, a minha palavra não vai voltar atrás. Às vezes isso traz prejuízo para a nossa vida em todos os aspectos, no aspecto profissional, no aspecto do relacionamento e principalmente, Senhor, no aspecto espiritual. Portanto, Senhor, visita o Diego naquilo que ele precisa ser mudado, que o Senhor transforma. Papai, não deixe que pequenas coisas, que esta primeira dificuldade entre ambos seja motivo para separá-lo, Senhor. Que o Senhor fortaleça ele, assim como o Senhor fortaleça também a Sheila, para que ambos aprendam a enfrentar e a vencer todas as lutas, todos os problemas, todas as dificuldades que eles terão pela frente. Senhor, pois sabemos que nós temos um adversário que não tem prazer na união. O adversário, ele tem prazer na destruição da família, Senhor. Então, papai, então Jesus Cristo, então Espírito Santo, entra com providência na vida familiar da Sheila e do Diego. Que nesse momento o Teu Espírito Santo penetre no coração de cada um deles e traga a paz, e traga a harmonia, e traga o entendimento. Senhor, que o Espírito Santo planta no coração da Sheila, no coração do Diego, o amor, que eles possam sentir, Senhor, o amor um pelo outro, um amor incondicional, um amor que não se quebra diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos desafios que a vida nos oferece. Mas, Senhor, peço também que, através da pessoa do Espírito Santo, que eles ambos possam fazer uma reforma, um reavivamento de vida espiritual, Senhor. E ela começa com oração entre a família,
oração de manhã, oração à tarde, quem sabe onde estiver, cada um no seu trabalho, e oração à noite antes de dormir, Senhor. E uma outra coisa importante, papai, estudo da tua palavra diariamente como o maná, como o pão espiritual que desce do céu todo dia, e que nós temos a oportunidade e a liberdade de fazer e de praticar. Esta é a bênção que eu te peço, Senhor. Restaura aquilo que precisa ser restaurado na vida de Sheila e na vida de Diego. Afasta aquilo que precisa ser afastado, tanto na vida dela como também na vida dele. Estabelece aquilo que precisa ser firmado, tanto na vida dela como na vida dele. Esta é a bênção que eu te peço, não porque eles mereçam ou porque nós merecemos, não por isso, mas pelos méritos do teu Filho amado, aquele que morreu na cruz do Calvário para dar a vida a cada um de nós. Por isso, Senhor, peço ao Senhor que vos abençoe com bênçãos celestiais, com bênção do Senhor Jesus, aquele que é, que foi, que é e que será sempre vitorioso. É no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo que eu oro agora e sempre. Amém, amém e amém. Vou colocar de novo para encerrar a mesma música. Sim. Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir.
saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá